Recapitulando, agora nós vamos falar em Libras para os nossos amigos da internet que não ouviram a gente, tá? Então, mais uma vez, bom dia! Isso, então, né? É muito gostoso receber esse retorno afetuoso e caloroso, mesmo porque esse sol que nos brinda a cada nova manhã nos fortalece o nosso ser e nos certifica cada vez mais o quanto que somos amados por Deus. Ah, mas ontem choveu. Deus também nos ama quando está a chuva, pois a chuva limpa, higieniza todos os espaços, tirando todos os miasmas que porventura ocorra em nossa volta. E assim nós temos que sempre agradecer o Criador por mais um dia de vida. Vamos aos nossos recados. Nós avisamos, que temos palestras praticamente todos os dias, com exceção da sexta-feira, aonde nós efetuamos um trabalho direcionado aos dependentes químicos. Não é um trabalho aberto, mas aqueles que têm alguém na família, um conhecido, ou alguém por perto, cuja essa doença afeta, e afeta não só a ele, mas aqueles que estão em sua volta, que recomendam, ou venham, ou tragam ele aqui às sextas-feiras, às 19h30. É um trabalho de orientação, e é um trabalho que a gente olha nos noticiários, ou vê aí pelas ruas e alamedas da cidade, o quanto que afeta a todos nós. Aos domingos nós temos o trabalho também de evangelização infantil. Então aqueles que porventura têm crianças, tragam para cá, para começar desde cedo já o caminho em direção a uma identidade, a uma iluminação um pouco melhor. Também, aos sábados, nós fazemos um trabalho extremamente gratificante, que é o de entrega de lanches aos moradores de ruas. É todo sábado, se encontram aqui às 17 horas, se preparam, também preparam o lanche, e saem depois aqui no entorno dos metrôs Tietê, Carandiru e Santana. E todo segundo sábado, a partir das 10 horas da manhã, nós entregamos as cestas básicas às famílias cadastradas. E é um convite que eu faço a todos que quiserem carregar um pouco de peso, não só um peso físico, que são quase 18 quilos de alimento, mas aquela vontade de abraçar o seu irmão. Venha, é um convite gratificante que eu vos faço, porque quando você olha no olhinho daquelas pessoas e vê o brilho nos olhos, você vê a criança correndo por essas nossos corredores aqui, é uma coisa muito bacana saber que a gente está e pode fazer alguém feliz. Bom, e por nós estarmos ainda com dificuldade com espaços, a gente solicita às pessoas, a gente agradece a bondade, o coração, mas nós não estamos mais aceitando nem roupa, nem sapato, porque nós não temos espaço apropriado para receber esse tipo de doação. Mas aqueles que vêm, a gente vai redistribuir, nós vamos tercializar esse serviço. Mas, porventura, fazer o favor de não trazer mesmo esse tipo de... Agora, os alimentos nós continuamos e precisamos sim que vocês continuem trazendo, tá bom, gente? Estamos aqui recebendo de peito e coração aberto. Aos internautas que nos acompanham, a gente avisa que sempre está aberto a possibilidade de perguntas via online. E, ao final, se haver a pergunta, o palestrante assim fará. Dado todos os recados, vamos mais uma vez, então, cerrar os nossos olhos físicos. Não no sentido dogmático, não por qualquer dogma, mas para simplesmente entrar em sintonia com o plano maior. Este plano que há muito já preparou o espaço, o local onde nós nos encontramos, higienizando cada cantinho, tirando cada miasma que porventura lá se encontra. E assim, serenamente, nós vamos imaginando Jesus, o Mestre, o amigo, o irmão, e pedimos: Senhor, faze de nós instrumentos de tua paz. Que esta paz possa invadir o meu ser, e que me fortaleça, e que eu possa ser seu emissário de luz, brilhando aonde eu for, levando à frente as tuas palavras de vida eterna. Sê conosco, hoje, amanhã e sempre.
E que assim seja, graças a Deus. Hoje teremos nosso companheiro Miguel, que falará para nós. Seja feliz. Bom dia a todos, nossos irmãos da internet, nossos irmãos aqui presentes. Vamos fazer uma viagem, vamos estudar juntos um tema interessante. É o capítulo 17 do livro Viver e Amar, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Sempre em paz. Oh, maravilha, né? Imagina. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela já começa dizendo que a violência que tumultua os homens e o aturdimento que toma conta dos quadrantes da Terra, dando gênese à loucura que se generaliza, decorre inicialmente da agressividade íntima que se demora no mundo pessoal de cada criatura, produzindo desequilíbrio e infelicidade. Quando eu estava lendo esse texto, estudando em casa, é interessante a gente pensar, né, no que aconteceu na maratona de Boston, quando as pessoas... Qual é o prazer mórbido, né, de se machucar, de se ferir, de se causar dor ao semelhante, né? Então, nós estamos pensando nisso, e aí nós estamos lendo, nossa, mas ela está aqui enquadrando direitinho na natureza humana. Se nós arrumamos desculpas no nosso cérebro, né? Não, porque é o imperialismo, porque é uma doutrina política, é ideologia política, é não sei o quê, é a exploração, é um povo que... E nós nunca encontramos a razão dentro de nós da violência que campeia à nossa volta. Aí nós achamos que estamos na rua, né? E vemos, nossa, mas foi assaltada minha vizinha do lado, minha vizinha do lado, meu vizinho da frente, né? Só está faltando eu, melhor eu ficar esperto, né? E nós vemos que a violência não está no dia a dia. Aí nós ligamos a televisão, onde está a violência? A violência está em todo o noticiário. E, aliás, a gente vê uma notícia boa para 1.500 notícias ruins, né? E o pior é que muitas vezes nós ficamos assistindo isso dessa forma, que também auxilia a nossa violência íntima. Por quê? Porque de repente você vê lá, nossa, o que ele fez com aquela mulher, tem que morrer, tem que haver pena de morte. De repente começa isso dentro de nós. É a nossa natureza, é a nossa violência íntima. Não vamos pensar que os países onde há pena de morte se resolveu o problema da criminalidade, que não houve a solução do problema da criminalidade. Ah, mas é complicado, é complicado. Jesus disse há 2000 anos atrás, amai-vos uns aos outros, né? Perdoai indefinidamente. E nós ainda continuamos com a dificuldade de seguir os mandamentos da lei de Deus que nos foram ensinados por Jesus. Certamente a provocação do mal engendra reações inesperadas, sustentando o desespero e conduzindo a estados agressivos. Todavia, tal ocorre porque encontra matrizes íntimas no homem que em si mesmo vive infeliz. Aí ele está dando aqui a infelicidade, né? Exatamente. Olha, gente, sinceridade, sempre vai existir uma pessoa para te tirar do sério, tentando te roubar a tua paz íntima. Não tem jeito. Se não é um filho com problema, né, é um problema às vezes de relacionamento entre marido e mulher, é um problema às vezes. Se você não estiver dentro do lar, tem uma vizinha, não se preocupe que alguma coisa vai... Por quê? Por que isso? Por que nós estamos dizendo isso, né? Porque isso faz parte do nosso aprendizado. Você está aqui para aprender a paciência. Vocês sabiam que a paciência é uma virtude filha do amor? Como você vai desenvolver a paciência se ninguém tentar te tirar todos os dias? Né? Agora, as pessoas, lógico, a palavra carrega vibrações. A maneira como eu me expresso, muitas vezes, pode conter, né? Às vezes não é intencional, mas pode conter agressividade. E essa energia agressiva vai tocar no seu interior, justamente o que ela está dizendo aqui.
na sua matriz íntima da agressividade. E aí o que vai acontecer? Desculpe, gente. Nós entramos em atrito. Dá para haver paz onde há discussão, onde há desentendimento? Não, né? E o pior é que nesses momentos, quando nós perdemos a lucidez, né? Isso é falta de lucidez. Nós falamos coisas e vamos aos píncaros da agressividade e falamos coisas muitas vezes que nós não diríamos se estivéssemos. E às vezes a gente provoca e até piora, né? Em termos de crítica. Então, essa agressividade, se nos encontra, né, de surpresa, se você não está preparado, né, ela rapidamente a gente responde com violência também, seja qual for, né? Essa história da água da paz todo mundo conhece, né? Você trouxe a água da paz para mim, né? Tudo bem. Todo mundo conhece, né? Uma senhora chegou pro Chico, conhece? Conhece? Alguns conhecem, né? Outros não, muito bem. Né? Uma senhora chegou pro Chico, falou: Chico, meu casamento, meu marido bebe, chega tarde da noite e já chega me agredindo e gritando e me xingando e me ofendendo. E eu gostaria de que pedisse uma orientação para os espíritos, que eu estou querendo me separar, porque não dá para aguentar mais todo dia. E de fato, né? Quem é que aguenta uma pessoa que chega bêbado, tarde e xingando? Né? Tudo bem. O Chico, Dr. Bezerra de Menezes receitou a água da paz. Como é que é? Falou: olha, quando ele chegar em casa, a senhora coloca um gole de água na boca e não engole. Não engole. E depois também não bebe, joga fora a água. Porque o veneno que vai estar ali, né? A energia da. Muito bem. E não é que a mulher seguiu essa atitude. Depois de uns 3 meses, ela disse que a vida mudou. Que o marido melhorou, parou de beber. Bom, ele não encontrava com quem brigar, né? Ele teve que desistir de brigar, né? Porque ele falava, ofendia, ela não reagia. E os dois se entenderam e ele parou de beber, melhorou muito. E nem parece o mesmo. Então, a realidade é o seguinte, gente. Nós não podemos entrar no nível de quem tenta te agredir. Está tentando te roubar a paz, né? Você pode usar energia na palavra sem ofender ou sem cair no nível da outra pessoa. Você pode fazer até uma cara feia, dizendo que você não está gostando, mas não sair gritando igual o outro, porque no nível do outro você só vai encontrar prejuízo e vai perder a paz. Você tem que, é lógico, conter uma violência, uma agressividade que vem em sua direção. Mas a forma que você vai usar é diferente. Não pode ser igual do outro. Porque aí é conflito. O outro quer realmente estar demonstrando agressividade. Tem gente que passa a vida sendo agressiva. Ah, ele é nervoso. Ninguém mais gosta de se aproximar. Aquele camarada é nervoso. Aí eu não vou falar nada com aquela pessoa, não, porque ele é nervoso. Você vai falar qualquer coisa. Quer dizer, ele está demonstrando o quê? Ele está demonstrando a infelicidade íntima, a falta de paz íntima que ele tem na realidade, né? Não confundam, gente. Isso é uma coisa importante a gente dizer, porque a natureza humana nos leva ainda à noção de animalidade. O animal, ele tem que ser agressivo para sobreviver. É diferente, né? E às vezes nós achamos que, olha, não, aquele cara é homem, ele sai batendo em todo mundo, é homem. Masculinidade não tem nada a ver com agressividade, gente. Aliás, a masculinidade e a natureza humana nos levam a crer que o mais equilibrado é o que está mais, é o espírito que está mais caminhando
e evoluindo no estágio humano da espiritualidade. Porque é estágio humano, o nosso estágio é um estágio humano da experiência, né? É um estágio humano do espírito para aprendizado. Muito bem, continuando, que a nossa irmã Joana de Anjos está lembrando, para a gente não responder à altura, Jesus ensinou, olha, vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. Porque a tentação é imediata, né? E se pega a gente de surpresa no ato, a gente já quer responder agressivamente, de qualquer maneira. Então ele ensinava, vigiai e orai, porque quando você está vigilante, nada te surpreende, aí você... Né? É interessante a gente lembrar, né? Estava vendo uma reportagem e os pessoal que é da rua estava explicando como é que eles assaltam, né? E o repórter ali acompanhando. Olha, de cara nós temos que pegar a pessoa que está mais preocupada, olhando para o lado, para cima, que não está alerta. Porque se a pessoa percebe que nós vamos assaltar, já não dá certo. Ela já está preparada, ela está prevenida. Pode haver uma reação inesperada. Então vocês estão percebendo que até nisso nós somos culpados. Se nós andamos na rua, mergulhados nos problemas e não estamos presentes, né? Essa questão de estar presente é de estar aqui. Muitos de nós estamos aqui com o corpo, mas nós estamos aqui realmente em alma? Ou nós estamos com o nosso problema lá de casa? Né? Ou nós estamos com o nosso problema lá do trabalho? Quem está vivendo esse momento? Você só pode viver esse momento plenamente se estiver aqui. Né? Nós precisamos estar presentes, mais presentes. Sejam quais forem as circunstâncias em que te sintas envolvido, mantente a tua paz. Qualquer coisa que você esteja sofrendo, mesmo que seja uma injustiça, fique em paz. O problema é com quem está cometendo a injustiça, não é com você. Se alguém está errando com relação a você, o problema é com o outro. Por que você vai dividir a culpa? Ué, tão simples. Se alguém está te prejudicando, o problema é com ele, azar dele. Você faça o seu trabalho e mantenha-se em paz. O André Luiz sempre aconselha o trabalho. Ele dizia assim, olha, é melhor trabalhar e deixar com quem te canulia o problema. E você continua trabalhando. O teu trabalho, o resultado do teu trabalho darão conta e testemunho de você. Atua com severidade, porém evita a rudeza. E, de fato, às vezes nós vamos ter que usar energia, né? A energia não significa... A energia não significa que você está usando nem agressividade, mas ela significa que você está usando a energia. E muitas vezes os pais têm que usar energia na palavra, né? As pessoas têm que entender que você não é bobo, né? Você tem que dizer um não, sonoro não, né? E assim, nós temos que aprender com moderação a domar essa agressividade dentro de nós. Essa dualidade nossa é porque nós nos fizemos assim ao longo da nossa evolução, né? Nós nascemos para amar, né? Nós nascemos para sermos bons, mas ao longo do tempo, nós criamos dois lobinhos no coração, né? Um lobo bom e um lobo mau, né? E quem que nós vamos alimentar com sentimentos? Eles só se alimentam de emoções e pensamentos. O lobo bom de pensamentos bons e emoções boas. O lobo mau de pensamentos ruins. Qual que nós vamos alimentar dentro de nós? Eles estão no nosso coração. Como que nós vamos fazer isso? Aprendendo a cultivar bons pensamentos, o equilíbrio, aprendendo a cultivar bons sentimentos, porque o amor é uma coisa, está dentro de nós, é um sentimento, é a tua natureza íntima. Se o ser não amar, ele vai ser infeliz. O resto da eternidade dele, se ele não quiser, der um passo em direção ao amor. Só um dia, quando ele cansar de sofrer, aí ele vai olhar dentro de si e vai encontrar o amor.
aí ele vai começar a cultivar e desenvolver o amor. Promove a educação, não te permitindo a agressividade. A gente está falando que nós temos que educar esses nossos pensamentos e sentimentos ruins em nosso coração. Educar-se esse nosso lado agressivo, que muitas vezes é mais por uma questão de costume, né, do que nós podemos tirar de nós, a maneira como nós nos dirigimos aos outros, a maneira como nós olhamos o semelhante, a maneira como nós agimos em relação a todas as pessoas, né? Porque se nós não fizermos isso, não modificarmos dentro de nós, não educarmos o lobo mau dentro de nós, né, nós não conseguiremos encontrar a paz que tanto buscamos. Porque tem momentos que nós ficamos falando, eu não tenho paz, né? Só de reclamar você já não está cultivando a paz dentro de si. Bom, continuando. Tudo que fizeres, quanto fizeres, faze-o em paz. Maltratado ou sofrido, preserva a paz a qualquer preço, de modo a fruires depois o prazer da serenidade. Oh, uma coisa que quem tem paz no coração, está em paz, né? Quem está em paz com a sua própria sombra, tem serenidade. A gente fala assim, a gente tem que destruir. Não, nós temos que aprender a conquistar a nossa sombra. Existem sentimentos que nós achamos que nós só consideramos ao extremo, que nós achamos que são sentimentos ruins, né? E não são. São sentimentos necessários à nossa evolução neste momento, né? Por exemplo, o medo, em certo grau, ele é necessário. Em grau excessivo, é síndrome do pânico. Vocês estão percebendo? Por que o medo? Na realidade, o medo faz parte da nossa natureza enquanto sendo uma, digamos assim, uma coisa até do nosso instinto. Por quê? Porque você vai entrar numa jaula com leão, que tenha um leão e ele ainda não foi alimentado, ninguém vai fazer isso em sã consciência. Por quê? Nós temos medo de ser comido. Então vocês estão percebendo que existem coisas na natureza. Por exemplo, né, o medo faz a presa fugir do predador na natureza. E aqui nós estamos no estágio humano. Nós saímos da animalidade, estamos entrando no estágio humano. Não atingimos o estágio humano pleno da alma, né? É por isso que a gente vê coisas absurdas, né? Atos e atitudes que nós dizemos, não é possível que um ser humano tenha a capacidade de fazer isso. Isso se chama, ainda que nós ainda mantemos em nós uma dualidade. Nós não atingimos o estágio pleno humano. Quando a gente vê alguém fazer uma coisa boa, a gente fala, nossa, que ato de humanidade, não é? A gente tem a noção, a gente tem a consciência do que seja humanidade, né? Mas nem todos, a maioria de nós ainda não atingiu a plenitude do estágio humano da alma. Seria ser um ser humano pleno, que é um ser humano bom, né? Tem gente que já está pensando nas asas, mas a gente ainda não conquistou nem o estágio humano da alma. Em todas as circunstâncias, Jesus manteve-se ameno. Serenidade integral. Paz e irrestrita confiança em Deus. Conserva deste modo a tua tranquilidade e coopera em favor do bem. Não engrossando as fileiras dos reclamadores, dos violentos e dos insensatos. Gente, essa dos reclamadores, a gente vive reclamando, né? A gente vive reclamando do governo, da inflação, né? Subiu o tomate. Aí a imprensa, tomate, todo mundo começa a reclamar do tomate. Gente, pelo amor de Deus, né? O que seria da cenoura se todo mundo comesse tomate, né? Ou da abobrinha? Imagina, gente, não tem que se preocupar com isso. Quando a gente perde tempo reclamando, sabe, teu tempo é uma dádiva. Você tem que aprender a valorizar o seu tempo. Mas eu tenho que viver sisudo estudando. Não. Você pode brincar, porque tudo na vida tem o tempo certo. Você pode brincar, conversar com seu filho, conversar com sua esposa, né? Dividir um pouco, né, com a televisão, né? Não ficar só na frente da televisão, né? Dividir um pouco o seu tempo, né? Não ficar só assistindo futebol, de vez em quando assiste o futebol, mas também dá atenção para a esposa, para os filhos, para os pais, né? Então, nós temos que aprender
a dividir o nosso tempo, disciplinar o nosso tempo. Mas, gente, pelo amor de Deus, a mídia está demais, gente. Já não leio jornal faz tempo, já não compro um jornal. Graças a Deus. Mas é muito complicado a gente ficar na mão da mídia e vendo exemplos de agressividade. Quando surge um ato de violência que eles costumam noticiar, de repente aquele ato se repete em vários lugares. Porque o ser humano isso acaba sendo uma escola, né, de violência. Então, toma cuidado com a televisão. Não deixe seu filho ficar só na televisão. Televisão, videogame, jogos violentos, né? A tua paz fala pela tua vida, tanto quanto a tua vida os refletirá em volta. Conforme a tua conduta, em conflito ou em paz. Quer dizer, a nossa atitude... Gente, não vamos pensar não que o nosso pensamento transmite. Vamos pensar que só o nosso sentimento também é uma onda vibratória. E as nossas palavras e até nossa atitude, nosso gesto. Vocês não sabem o quanto emite de onda vibratória um gesto, só que é mais denso, é mais lenta a vibração, né, do comportamento nosso. Mas também transmite, né? Se você faz um gesto assim, como passa alguém, você faz assim, não tá transmitindo alguma coisa? Vocês estão percebendo, gente, que sei, foi. Vá com Deus. Isso é porque a natureza do coração dele está pensando isso, né? Bom, gente, a gente tem que tomar cuidado até com as nossas atitudes. Não vamos esquecer que é vigiar e orar. Orar e vigiar. Tanto faz um como o outro. Você tem que estar com os dois. Não esquecer de que a tua paz é moeda árdua, conquistada com esforço e trabalho. Você buscou se melhorar, buscou encontrar a paz. Por que agora você vai tirar a sua paz no chão de repente? Você tem que valorizar a sua paz. E viver em paz, primeiramente, você tem que pacificar o seu coração. É aí que a paz vai sair para o mundo. É daí que o ser humano vai encontrar a plenitude da humanidade dentro dele. E a paz ela é filha do amor também. Muitos espíritos relatam que no nosso plano, a paz é a consciência tranquila do dever retamente cumprido. E de fato, se nós não estamos seguindo, né, a lei de amor e caridade, com certeza nós estamos faltando com o nosso dever. Nós estamos cumprindo a nossa missão. Porque cada um de nós tem um compromisso, uma missão. E isso, a nossa consciência estará sempre nos avisando. Então a consciência tranquila é de buscar fazer o melhor. Que tal nós sermos todos dizendo assim, vamos ser do bem. Acontece qualquer coisa, vamos agir no bem. Nós vamos encontrar muita paz. Vocês não sabem a paz que traz quando eu paro de reclamar dos meus problemas, né? E venho aqui e vejo os problemas das pessoas que são assistidas, né? E começo a ouvir, a escutar. E quando vamos visitar, né? Nas casas, ou melhor, nos lugares onde eles moram, né? Casa, até chegar a casa a gente vai, né? Então nós começamos a olhar e ver o problema dos outros, nós vamos parar de reclamar. Encontramos assim um lenitivo e uma forma de praticar o bem, porque não é só o ato em si, não é só o arroz, o feijão que vai matar a fome, porque a fome eles sempre vão ter. É o ato em si, porque a mão que se estende leva amor. E a mão que recebe também te devolve amor, gratidão. Não se esqueçam que existe uma coisa chamada compartilhamento de amor nesse ato de estar trabalhando, né? De estar em alguma ação voluntária ou de estar praticando alguma atitude no bem. Isso que nós aprendemos aqui, nós temos que levar para as nossas casas, para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, mas principalmente para o nosso coração.
que a paz de Jesus, como diz aqui a nossa irmã, ainda relata, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus em João 14, 27. Porque realmente, aqui você sempre vai ter problemas. Nós estamos vivendo no estágio humano, nós estamos em aprendizado. A questão é que apesar dos seus problemas, apesar das suas dores, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus temores, se você estiver com a consciência tranquila, a paz está em seu coração. Muita paz e muita luz a vocês. E vamos ver aí quais são as perguntas, né? Maravilha, Miguel. Quem quer fazer alguma pergunta, observação, colocação? Miguel, foi bom te ver. Faz tempo que a gente não se vê. Mas eu estou aqui, é engraçado, que eu estava fazendo uma comparação com a palestra da semana passada do Sérgio Neves. E o dele foi a força da palavra, a sua atitude. Então, se pegar as duas, nós vamos ver que se completam. Né? E a gente está falando da violência, da questão eu tenho um amigo que costuma dizer da média, né? Que é hoje em dia a nossa mídia violenta, agressiva, em que um ato de caridade demora-se 1 segundo e um ato de agressividade demora 3 a 4 dias no áudio para que possam ser feitos. E depois vão ser feitos os games, né, que já está sendo lançado o game a caça ao terrorista. Então o que acabou ontem já está sendo lançado um game para as crianças poderem acostumar a tornar-se agressivo. Né? Então, eu acho. Só que o jornal não está tão agressivo assim, tá? Pode voltar a ler. Então queria só dar esse feedback que a gente pode pegar a palestra da semana passada e colocar a palestra desta semana. Nós vamos aprender aqui não só a palavra, não só o modo de falar, mas as atitudes, né? Como diz nosso irmão, né? Vai com Deus, né? Vá para Deus, né? Não só os pensamentos, não só os sentimentos, não só a atitude. Veja bem, eu frisei que os pensamentos são importantes também. Porque você não pode, se você estiver pensando com raiva de alguma coisa, fatalmente você não está em paz no coração. Então é preciso você focar nesses. São 4 campos de ação do espírito: o pensamento, o sentimento, a palavra e a atitude. Todos eles são vibrações. A diferença é velocidade. Pensamentos são ondas vibratórias que eu emito. Você percebe o que eu estou pensando. Você percebe o que eu estou sentindo. Você percebe, gente. É só você prestar atenção que você vai perceber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Tem pessoas que não consigo nem chegar perto. Pela cara da pessoa você já começa a perceber. Mas não é um olhar, é um perceber que vai além do olhar. É um sentir. Você olha para a pessoa com aquela cara. Isso, aquele cara está com uma cara. Espera aí. Não. Você percebe. Mas também você não precisa olhar, você sente. Né? Você sente a pessoa, você sente que a pessoa está com aquela agressividade. Então você veja, nos 4, a gente não pode só dizer que é só na palavra, né? Porque às vezes um pai vai usar a palavra mais dura, falar não pro filho, e esse não ele tem que manter, né? Não pode falar não e aí a mãe fala assim, que aí é um conflito de autoridade. Não pode haver esse conflito de autoridade, tem que haver uma cumplicidade na educação dos filhos. Mas é preciso que a gente entenda que o nosso sentimento também, se eu não cultivar um bom sentimento, como eu falei do lobo bom, do lobo mau, você não adianta. Não adianta eu ser um cara polido, uma fachada, um verniz. Eu vou me revelar a qualquer hora. Não tem jeito, vou me revelar. A qualquer hora vocês vão ver quem sou eu realmente. Eu não sou simplesmente uma casca. E tá cheio de gente assim, que é polida. Que é só atitude, que é assim, ai, quietinho, tão bonzinho, quietinha, tão bonzinha, boazinha. Olha, gente, cuidado, né? Quando vai descobrir, você descobre realmente
Então, é que eu estou dizendo para vocês que não é, tem que vir realmente. A base do espírito é o pensamento e o sentimento. Né? As palavras e atitudes são reflexos. É preciso ter nos quatro campos de manifestação do espírito, você ter paz. Né? Se você estiver pensando na paz, se você estiver sentindo bem, amando o semelhante, amar é um sentimento que nós temos que aprender, que não é reduzido a 2, 3, 4, 5 pessoas, que o nosso amor tem que se expandir para a humanidade, né? Para aquela criança, para o meu filho. Eu estou aprendendo, amando meu filho, eu estou aprendendo a amar todas as crianças. É isso que eu tenho que aprender. Né? Amando o semelhante, seja ele a humanidade toda, né? Tem alguma pergunta? Mais alguém? Mais uma pergunta? Observação, sugestões, críticas? Nada. Miguel, quando você comenta, né, que o homem ainda está num estágio um pouco acima do animal, mas ainda não tirou este animal de dentro de si. Não está no estágio pleno. Tudo bem, nós tivemos um exemplo de que é ser humano, né, embora, né, Jesus estava no suprassumo. Mas o que nós podemos fazer ou como a gente pode caminhar em direção a essa humanidade? Eu sinto assim, quer dizer, uma questão de comparação, né? Jesus nos ensinou que o homem pode conquistar estágios superiores, né? O homem pode conquistar em um dia ser anjo. Mas os exemplos de humanidade que a gente tem, né, nos deixam um pouco desolados quanto à nossa situação. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né? Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, por exemplo, Francisco de Assis, que é um exemplo fabuloso. Né? Então nós começamos a ver Gandhi, pessoas que se dedicaram, que se doaram à humanidade, que deram exemplos de humanidade. É uma doação espetacular, né? Um se doar por inteiro, né? Nós começamos a perceber que nós ainda não atingimos esse ápice humano, né? Quando a gente fala você vê como a evolução é complexo. Cabe um estudo científico, mas você não consegue muitas vezes medir, né? Chegar até onde vai aqui, eu sou animal, até onde eu... O que interessa é saber o seu, né? O seu problema. Nós só compreendemos que quanto mais nós cultivamos bons sentimentos, bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes, nós nos sentimos melhor. Né? Só isso. E nós vamos caminhando ali. Exercitando o amor, a vivência do amor é muito importante. Jesus fez a diferença vivendo, que o anjo vive o amor, né? Ele mostrou que o anjo não fala de amor, o anjo vive o amor. Né? Em pensamento, sentimento, palavra e atitude. Essa coisa que nós começamos a perceber é um estudo, né, que a gente faz de nós mesmos, né? Hoje tirar a vida, pelo menos no nosso país, ainda é um crime, né? Mas tem lugares ainda no mundo que tem pessoas que têm o direito de tirar a vida do outro. Nós não sabemos respeitar, não se consideram iguais, uns são superiores, outros inferiores. O Brasil ainda é um país onde a gente aprende muito, tem um vasto campo e onde os espíritos estão sendo preparados realmente para dar uma base para a futura humanidade. Que é um país onde todos convivem bem, diferentes raças, diferentes credos. Que não é isso que é o motivo da guerra, das guerras que eles têm em seus países de origem, né? A gente começa a perceber que não é isso, porque se fosse isso, Mauro, né? Por que eles não guerreiam aqui? Não, aqui eles se cumprimentam, negociam e lá eles se matam. A violência nunca foi a solução dos problemas. A violência só causa dor, né? E nós sabemos disso. E nós temos uma outra questão, a nossa consciência, porque a nossa consciência vai ficar ali, ó, te dizendo, olha, você agiu errado, você foi violento, você foi agressivo, você agrediu, você feriu. Então nós não encontramos a paz. E às vezes a gente queria ter um minuto de paz, né? E na realidade, está dentro de nós conquistar isso.
procura ter um bom pensamento, um bom sentimento, procura agir no bem. Não tem outra solução. Eu tenho um monte de problema. Tá certo. Ah, o obsessor está me perturbando, meu vizinho, não tem problema. Tá aqui, ó, trabalho. Escolha o trabalho que você estiver apto. Se não estiver apto, vai estudar para ser apto. Trabalha. Aqui é uma escola de almas. Não é para você só ser aqui bom. É para você ser bom lá fora. Mas aqui, o Centro Espírita é uma escola de almas. Onde nós aprendemos a melhorar e a trabalhar no bem. Eu. Não tinha. Depois, Miguel, não é só para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, é a nossa responsabilidade. Porque você vê que o cachorro é calmo se o dono for calmo, se ele for criado num ambiente assim. Que dirá os filhos, né, os parentes, os amigos. Então, é a responsabilidade para conosco e para com tudo, com a sociedade toda, com o mundo em si, a gente cultivar isso, fazer cada um o seu pedacinho. Pois é, a paz no mundo só vai surgir quando a paz acontecer dentro dos nossos corações. É importante a gente lembrar também que eu sempre digo que 50% dos nossos problemas são a falta de amor a nós mesmos. E os outros 50% são a falta de amor ao semelhante. 100% dos nossos problemas é falta de confiança e amor em Deus, né? Porque você ama a Deus amando a si mesmo, as suas criaturas e aos semelhantes. Nós somos criaturas de Deus. Não existe, pode existir paz onde haja conflito à sua volta, desde que você esteja em paz. E pode existir uma guerra, mesmo num país que esteja em paz, como o Brasil, com todos. Porque essa guerra ela é íntima, ela é dentro do nosso coração. Esse é o maior conflito. Todos os grandes conflitos começam dentro do coração humano, infelizmente. Toda guerra começa dentro do coração humano, infelizmente. Né? Estava para ter uma guerra, aí todo mundo ficou preocupado e nós buscamos orar para que houvesse pensamentos de paz. Ao invés da gente ficar pensando, vai surgir a Terceira Guerra Mundial, nós devemos orar e pedir para que aqueles dirigentes sejam iluminados para que haja paz e não haja conflitos, como uma Terceira Guerra Mundial, inclusive nuclear, que a gente sabe o estrago que vai fazer, né? Gente. Ok, muito obrigado, Miguel. Obrigado a vocês. Maravilha, gente. Então, continuando com os trabalhos da manhã de hoje, eu convido a todos a cerrarmos os nossos olhos físicos para poder entrar em sintonia. E assim, é nesse instante que nós clamamos pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos mentores, para que possa levar aos locais necessitados, onde houver um leito de dor, onde houver uma ferida a ser cicatrizada, seja ela na alma ou no próprio corpo. Que todos nós, nesse exato instante, possamos emanar os sentimentos de paz, de amor, de serenidade a esses governantes, a esses povos que ainda insistem no conflito, na disputa armada. Paz também para o nosso coração, para que nossas atitudes possam ser seguidas, emancipadas ao máximo com carinho, respeito e amor. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, e amar e ser amado, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja, graças a Deus. Bom, aguardemos em silêncio e vamos para a dos passos.